Evaldo Gomes. O deputado Evaldo Gomes não está no plenário. Com a palavra, o deputado Merlong Solano. O deputado Merlong tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia. Eu venho tratar hoje acerca desse debate que envolve a vinda da nossa presidente Dilma ao estado do Piauí. Eu lembro, como estudioso de história, senhor presidente, que havia na Alemanha nazista não o Ministério de Comunicação, nem uma Secretaria de Comunicação Social. Havia o Ministério da Propaganda, ocupada por um dos auxiliares mais próximos do tirano Adolfo Hitler. E na doutrina nazista havia uma máxima que era muito cara a eles, que eles consideravam muito importante. Uma mentira repetida infinitas vezes, 1000 vezes, pode até passar para os desinformados como verdade. Como verdade. E na doutrina nazista, repetida diuturnamente na mídia controlada pelo Estado e pelos grandes grupos econômicos, repetida nas escolas, nas reuniões do Partido Nazista, nas manifestações que eles promoviam, alguns bodes expiatórios foram criados para explicar a crise que a Alemanha vivia naquela época. Os judeus, os comunistas, os homossexuais, os deficientes físicos. E também na doutrina nazista, a mulher era relegada a uma posição secundária na sociedade. Cabia a ela meramente reproduzir a raça humana. Inclusive devia ter, nas pinturas dos pintores nazistas, ela era retratada inclusive com as ancas largas, para facilitar a tarefa do parto. Então a mulher na sociedade nazista cabia apenas o papel de reprodutora. Era inferior, era inferior. E eu não sei se é por acaso que tem deputado aqui nesta casa que se refere à nossa presidente Dilma como aquela mulher, e não como a presidente Dilma de todos os brasileiros, eleita democraticamente, que pode entrar e sair de qualquer fórum internacional com a cabeça erguida, porque não tem nada a esconder na sua vida pessoal e profissional, porque não tem nada a esconder na sua vida como gestora maior do nosso país. Eu vejo, senhor presidente, eu vejo, deputado Fábio Novo, quero parabenizá-lo pela brilhante oração que você fez aqui nessa casa, hoje. Eu vejo uma oposição que está desesperada. Porque nós do governo, desde 2003, com Lula inicialmente e com a presidente Dilma, nós estamos conseguindo combinar crescimento econômico com geração de empregos, com estabilidade econômica. Há 11 anos que a inflação não sai da meta, não estoura o limite da meta. Enquanto a média de inflação no governo FHC foi de 12%, no Lula baixou para 9%, na Dilma está em torno de 6%, a média da inflação dos 3 anos do governo Dilma. E mais do que isso, combinando com distribuição de renda. Combinando com distribuição de renda. Quanta diferença dessa manchete que saiu na Folha de São Paulo, que é insuspeita para falar de coisas, de certas coisas, no dia 14 de junho de 1999, quando o PSDB governava o Brasil através do doutor Fernando Henrique Cardoso. Olha a manchete: desigualdade regional cresce 11%. Está na Folha de São Paulo, do dia 14 de junho de 1999. Já no estado de São Paulo, que também é insuspeito para falar de coisa positiva do PT, a manchete do dia 3 de agosto, deputado Fábio Novo, de 2013. Desigualdade de renda cai em 80% dos municípios do Brasil durante os 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, com Lula e com a nossa presidente Dilma. E com a nossa presidente Dilma, que muito me orgulha por estar lá. Então, há uma situação de desespero, deputado Fábio Novo, deputado Henrique Rebelo, porque nós conseguimos resolver a questão da economia,
estamos crescendo acima da média dos países mais desenvolvidos, como Vossa Excelência mostrou aqui com os dados. Nós conseguimos retomar diversos serviços públicos que estavam estagnados, enquanto que o professor Fernando Henrique baixou um decreto proibindo a criação de novas escolas técnicas, novos IFPs, o operário Lula rasgou esse decreto e passou a investir maciçamente no ensino profissional e na interiorização do IFP. Resultado, o Piauí, que tinha apenas 2 unidades do IFP, hoje tem 17. O Brasil, que tinha apenas 140 IFPs, hoje tem quase 500 unidades do IFP, que agora não dão mais só ensino médio e profissionalizante, também tem cursos de nível superior. E a universidade se expandiu e se interiorizou. Então, nós que conseguimos fazer a economia crescer, gerar emprego, distribuir renda, e iniciamos um processo forte de universalização de serviços públicos importantes, se nós conseguirmos dar o passo seguinte, no próximo governo da presidente Dilma, que é o de melhorar a qualidade de serviços públicos essenciais, como educação, saúde, segurança e outros, estará praticamente inviabilizada a volta ao passado da concentração de renda, a volta ao passado das privatizações. Aí é que reside o desespero da oposição ao nosso governo federal. E é por isso que estão recorrendo de maneira sistemática e desavergonhada à mentira como instrumento e à demagogia como instrumento sistemático de fazer política. Estão recorrendo aqui nesta casa, nas manchetes de alguns órgãos de comunicação, os grandes e poderosíssimos grupos econômicos, a mentira como instrumento sistemático de campanha de política. Vejam só, dizer que o governo federal, sob o PT e com Dilma, não dá atenção ao estado do Piauí, é uma mentira completa e absoluta. Como é que o Piauí está crescendo acima da média do Brasil, se não pela ação decisiva do governo federal? Tem alguém aqui que acha que é pelos investimentos feitos apenas com os recursos do governo do estado que o Piauí está crescendo acima da média do Brasil? Tem alguém que pensa uma loucura como essa? Piauí está crescendo acima da média do Brasil desde 2003. Houve anos em que nós crescemos mais do que qualquer outro estado do Brasil. Houve anos que crescemos na média, houve anos que crescemos um pouco menos, mas quando totaliza os 10 anos de PT no Brasil, o Piauí vem crescendo mais do que a média dos estados brasileiros e, por isso, diminuindo a distância que ainda nos separa em termos de indicadores sociais e econômicos do restante do Brasil. Ora, como é possível dizer que o governo de Dilma não dá atenção ao Piauí, se a gente verifica o Banco do Nordeste anunciando inversões da ordem de 3 bilhões de reais para esse ano no estado do Piauí? A abertura de 12 novas agências, deputado Fábio Novo. Como é possível achar que a população é boba para acreditar que não se dá atenção ao Piauí, quando a Caixa Econômica Federal abriu já 20 agências, quando se fazia era fechar, e União tinha um fechado. Nós fomos lá, e Bom Jesus também, nós fomos lá participar do momento brilhante de reabertura da Caixa Econômica nessas cidades. Olha, em termos de habitação, a Caixa Econômica assinou contratos em 2003 no valor de apenas 76 milhões de reais para o Piauí inteiro. No final do governo Lula, já tinha sido multiplicado por quase 10. Ela assinou 6 contratos no valor de 686 milhões de reais para o estado do Piauí. E em 2013, penúltimo ano do governo Dilma, da nossa presidente Dilma, os contratos assinados pela Caixa Econômica para a habitação no Piauí totalizaram 1.384 bilhões de reais, deputado Henrique Ribeiro. Então o Lula dobrou, o Lula multiplicou por 9 o que ele encontrou e deixou já no alto, e a Dilma já multiplicou por 2 o que o Lula deixou. Mostrando que a mulher é capaz de levar adiante, com brilho, o governo de um dos melhores presidentes, não que o Brasil viu, que o mundo já viu, de uma das maiores lideranças que o mundo político já gerou, não apenas no Brasil, no mundo todo. Não é à toa, como disse o deputado Fábio Novo,
que o Lula é cultuado e festejado. Apenas a elite mesquinha do Brasil não gosta do Lula. O povo do Brasil adora o Lula e o mundo admira e reverencia o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, como é possível falar que o nosso governo não dá atenção ao Piauí, quando o Banco do Brasil também, nos seus indicadores, mostra uma multiplicação de mais de 15 vezes de aplicação no Piauí em relação ao que aplicava no ano de 2002, 2003. Como é possível dizer que não se dá atenção ao Piauí, quando em 2003, o conjunto das verbas sociais pagas do Piauí, incluindo Bolsa Família e os benefícios de prestação continuada, somaram apenas 56 milhões de reais. Em 2010, com Lula, já tinha se multiplicado por 10. O Lula é o homem que multiplica por 10. Foi para 551 milhões de reais. E com Dilma, em 2013, para 1 bilhão 136 milhões de reais, o recurso que entrou no estado do Piauí através do Bolsa Família e dos benefícios de prestação continuada, deputado Fábio Novo. Então, não tem sustentação. Se o nosso estado está crescendo acima da média do Brasil, deputado Henrique, é porque está havendo investimento. E esse investimento veio decisivamente do governo federal, que fez inúmeras parcerias com o governo do estado e com as prefeituras. Ora, outra mentira que está sendo repetida diuturnamente. A Copa do Mundo, que nós tínhamos a capacidade de trazer para o Brasil, assim como trouxemos a Olimpíada daqui a 2 anos, está se acusando do governo de ter gasto dinheiro da União para fazer os estádios. Ora, mesmo que tivesse gasto, não seria problema, porque os estádios que estão sendo feitos estão reestruturando o futebol brasileiro e eles servirão para inúmeras outras atividades, além das atividades esportivas. Mas a verdade tem que ser dita. Os 8 bilhões investidos nos estádios, cerca de 4 bilhões são financiamentos do banco do BNDES, financiamentos aos governos estaduais, financiamentos a empresas privadas. Outra parte é dinheiro desses próprios empreendedores. Então, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico está cumprindo a sua obrigação de financiar uma atividade importante. Afinal de contas, alguém acha que o futebol não é uma atividade importante para o Brasil? É importante do ponto de vista cultural e é importante do ponto de vista econômico. O futebol bem administrado, como nós estamos fazendo, a Fundação Getúlio Vargas, deputado Fábio, avalia que pode gerar 60 bilhões de reais por ano no Brasil e 2 milhões de empregos. É o esporte mais popular do mundo. É o esporte mais democrático do mundo. Se pode jogar desde dentro de um estado milionário até num campozinho de vários. E se não tiver bola de couro, se joga com bola de plástico. Se não tiver bola de plástico, se joga com bola de papel, bola de meia. Com qualquer coisa, a turma se junta e joga futebol. É o esporte mais democrático do mundo. E tem gente dizendo que o governo errou por trazer o maior evento esportivo do mundo para o nosso país. E, ao mesmo tempo, essa Copa está propiciando a expansão da nossa infraestrutura. Aí sim, recursos orçamentários estão sendo investidos. São quase 18 bilhões de reais investidos em aeroportos, mobilidade urbana, telecomunicações, gerando toda uma infraestrutura que não vai servir apenas para a Copa, vai servir para o nosso país, senhor presidente, continuar crescendo acima da média do Brasil, continuar gerando renda, continuar gerando emprego. Outra mentira, que o Porto de Cuba foi construído com dinheiro do orçamento da União. Quem não sabe de política internacional, não enxerga a importância que tem um país como o Brasil ter uma política internacional independente, que permite às nossas empresas ocuparem espaço no resto do mundo. Nos governos anteriores, o Brasil se colocava numa postura de dependência em relação aos Estados Unidos e à Europa. Com Lula e Dilma, o Brasil é independente e faz sua política internacional considerando os interesses do Brasil. Por isso, o BNDES financiou cerca de 750 milhões de dólares do Porto de Cuba, para empresas brasileiras construírem o Porto de Cuba.
levando tecnologia brasileira, levando materiais brasileiros. E mais do que isso, senhoras e senhores, junto com o Porto de Cuba, junto com o Porto de Mariel em Cuba, está sendo implantada uma zona especial de desenvolvimento econômico. Cuba está abrindo um pedaço do seu território para que empresas internacionais lá se implantem. E as empresas brasileiras chegando na frente, partirão na frente na ocupação desse espaço econômico para vender nossos produtos com mais facilidade. E isso gera emprego dentro do Brasil. Mais do que isso, não se está de olho apenas no mercado de Cuba, está de olho no mercado do Caribe, onde a participação do Brasil ainda é pequena. Está de olho no mercado dos Estados Unidos, que está a apenas 150 quilômetros de distância de Cuba. E que mais cedo ou mais tarde vai ter que acabar com esse embargo insano, que causa prejuízo a Cuba, mas também causa prejuízo aos Estados Unidos. A administração Obama já começa a falar nesse assunto. Mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos terão que acabar com essa política insana do embargo a Cuba, e aí as empresas brasileiras já estarão lá instaladas nessa zona especial de desenvolvimento econômico, portanto, muito mais perto para acessar o maior mercado consumidor do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos. Então, senhoras e senhores, eu poderia falar muito mais, mas acho que já deixei claro o meu pensamento. Nós não podemos permitir de maneira nenhuma, uma parte? Ou não, deputado Fabio? Deputado Merlong, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, queria apenas pedir licença para contribuir com o discurso de Vossa Excelência, trazendo aqui, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de ler um artigo do Abílio Diniz. Nós conhecemos quem é Abílio Diniz. Sim. No nosso país. Um grande empresário, né? Um dos maiores empresários do mundo, do nosso país, e ele que escreveu, inclusive, um artigo publicado hoje, que fala sobre o Brasil e a Copa. Nesse artigo, ele defende justamente a realização da Copa do Mundo no Brasil, e eu queria pedir licença a Vossa Excelência para ler apenas 2 trechos rápidos à vontade, sobre o que ele diz a respeito do pensamento dele sobre a Copa do Mundo sendo realizada no Brasil. E ele diz assim: como milhões de brasileiros, eu tenho o futebol como paixão, e não acho que protestando contra a Copa, diante dos olhos do mundo, ganharemos alguma coisa. Pelo contrário, devemos aproveitar a atenção mundial para mostrar a grandiosidade e as oportunidades do Brasil, não os nossos problemas. Estes resolvemos nós. E mais adiante, no artigo dele, que eu considero fenomenal, ele diz o seguinte: durante a Copa do Mundo, 1/3 do planeta estará grudado nas telinhas para ver os jogos, e por tabela, o país que os sediará não tem cartão de crédito nem emissão de títulos da dívida pública que paguem essa massiva publicidade global. Precisamos aproveitá-la ao máximo. O Brasil ainda é pequeno em comércio internacional e atração de turistas. Atrairemos muito mais recursos realizando uma Copa ordeira, que revele um país dinâmico, alegre e capaz de se organizar. Isto trará frutos para todos os brasileiros. Era isso. Muito obrigado. Agradeço e incorporo totalmente a parte e concluo minha fala fazendo mais uma vez o apelo de que o debate eleitoral não se transforme num vale tudo, que não se continue utilizando a mentira sistemática como instrumento de política. O Brasil quer seguir adiante, baixar a autoestima dos piauienses, como era no passado, o Estado sempre de pires na mão, atrás de dinheiro apenas para completar a folha de pagamento, como se fez no passado, se vendeu a Cepisa para completar a folha de pagamento, como se fez no passado. Voltar a esse tempo não contribui em nada para o crescimento do Estado do país. Os problemas têm que ser tratados com responsabilidade, com seriedade, trazendo a contribuição dos partidos, das universidades, das empresas, dos trabalhadores, colocando as questões na mesa, discutindo-as com seriedade e adotando políticas para resolver os problemas. O que nós queremos é que a redução da desigualdade continue, como já começou. Nós queremos que a mortalidade infantil continue caindo, como caiu cerca de 40% durante o nosso governo. Nós queremos que a esperança de vida do piauiense e do brasileiro continue subindo, como subiu fortemente nos últimos 10 anos.
nós queremos continuar gerando empregos, melhorando a educação, enfrentar os problemas da segurança, os problemas da saúde. Não é com desespero, não é com mentira sistematicamente repetida, tentando ludibriar a opinião pública que se resolve esse tipo de questão. Vamos colocar nossas mensagens, vamos colocar as propostas, e aí é o outro ponto de desespero, Fábio Novo. Parece que, deputado Fábio Novo, parece que a oposição ao Brasil não tem propostas alternativas. E faz sua campanha toda assentada no denuncismo barato e mentiroso, e na mentira sistemática, tentando distorcer os fatos, e quem sabe assim, através de uma campanha maciça. Bom, não. Quero agradecer, concluído, quero agradecer e pedir e desejar a todos um bom dia e uma boa tarde. Com a palavra o deputado Henrique Rebelo.